E então, vamos dar continuidade. A gente parou aqui nessa súmula vinculante, a número 29, tá? É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre a base e outra. Uma interpretação mais extensiva do STF, tá? Eu acho que essa interpretação não deveria ter sido dada, porque a partir do momento que você utiliza determinados elementos de base, provavelmente vai haver uma réplica, tá? Você vai repetir essa base, né, que já está inserida talvez em outro imposto, ou está inserido em algum imposto. Então, a gente está vendo aí que há uma extensão. O mais legal é a gente observar as controvérsias das taxas. Elas são controvertidas, né? Apesar de ser um tributo cujo fato gerador é configurado por uma atuação estatal específica, né? A questão relacionada às taxas é exatamente o que? A obscuridade de nós sabermos literalmente qual é a alíquota e qual é a base de cálculo, né? É muito turva essa linha. Então vamos observar aqui o que a professora Rita, tá, de Cássia, juíza de direito, tem a nos dizer. Vamos lá, observação doutrinária. As taxas continuam sendo um mecanismo de violação do sistema tributário, onde o contribuinte, no caso, desculpa, onde o contribuinte é subjugado a critérios aleatórios de fixação de alíquotas e base de cálculo, sendo muitas vezes compelido a pagar o tributo de forma ilegal e sem a correspondente contraprestação por parte do sujeito nativo. Então, pela definição, mais uma vez, as taxas são tributos cujo fato gerador é configurado por uma atuação estatal específica. Então, se existe exatamente, né, como norte o fato gerador que é atuar especificamente em determinado tipo de serviço, prestando isso ao contribuinte, né? Primeira questão da ilegalidade é, às vezes, a prestação não é exercida de forma efetiva pelo sujeito ativo, que nesse caso é o Estado de modo geral, tá? Entendendo? São os quatro entes aí. E depois, uma das questões que é mais controversa é a questão de qual é a base de cálculo, né? Qual é a alíquota? Via de regra, a gente não consegue literalmente visualizar isso de forma transparente. A gente está pagando, mas a gente não sabe. Acredito eu que muitas vezes isso é feito de forma aleatória e é julgado e depois eles corrigem período a período. Eu espero que assim não seja, mas dá a entender que é dessa forma. Então, recomendo a leitura desse artigo aí, Reflexões sobre a taxa, espécie tributária, preço público, contribuições e pedágio, tá? Da professora Rita de Cássia, ela é juíza de direito. Eu acredito que ela é federal, ela atua exatamente nessa área tributária, né? Então você está vendo aí essa obscuridade das taxas. Mas vamos dar, né, continuidade aqui à divisão. Qual a divisão? Nós temos a taxa de polícia, ou que nós chamamos taxa de fiscalização, tá certo? Essa taxa de fiscalização ela está contida aí no artigo 78 do CTN, e nós temos as taxas de serviço ou utilização, né? Taxa de serviço ou taxa de quê? Utilização. Então, essa é a divisão. Nós vamos iniciar, tá certo? Nós iniciaremos aqui pela taxa de polícia ou fiscalização. Vamos ler o artigo para que a gente, né, consiga entender o que é essa taxa de polícia. Entendendo que quando eu estou falando de taxa de polícia é a fiscalização, não é o poder policial de atuação, não. Aqui é o poder de fiscalização. Então, considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que limitando ou disciplinando direito. Então, você está vendo aí que fiscalização, no próprio artigo já está dizendo, é limitar, disciplinar direito. Interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício das atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
Você está vendo que eu estou limitando e regulando todas essas práticas de segurança, higiene, ordem, costumes, produção, mercado, economia, tá? Serviços que são autorizados e concedidos pelo poder público para que o privado ele consiga prestar, já que às vezes o próprio setor público em si não tem como, né? Então você está vendo aí que eu vou fiscalizar. Quando eu estou fiscalizando, eu posso cobrar uma taxa por isso, ok? Então vamos aqui rapidinho. Seria uma taxa de fiscalização, né, e uma taxa de funcionamento para que você consiga funcionar. Vamos lá aqui. Taxa de polícia ou fiscalização, artigo 78. Primeiro, poder de polícia, limitar direitos ou liberdades individuais em prol da coletividade. Então você está limitando. Você está limitando, né? Porque você está regulando e você precisa verificar se as exigências legais estão sendo o quê? Praticadas pelo particular. Então tá aí. Como é que eu permito licença, autorização, alvará, tá certo? Além disso, tem que ter o policiamento, né? Tem que haver o policiamento. Aí veja só, o que é que a taxa de fiscalização ou polícia faz? Permite o funcionamento. A administração pública verifica o cumprimento das normas pertinentes e concede autorização, licença e alvará. Entendeu? Então você está vendo aí que eu estou limitando e restringindo, tá? Permitindo, mas estou fiscalizando para ver se todas as dimensões jurídicas, os requisitos e atributos jurídicos estão sendo cumpridos. Tranquilo? Então é uma coisa que a gente nunca, né? Nunca vai deixar de observar, tá certo? Então, isso tem a ver também com a soberania do Estado. O Estado não permitir que funcione qualquer coisa, né, de qualquer forma, sem essa fiscalização para saber se realmente está trazendo um dano à coletividade, ok? Então vamos dar continuidade aqui. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício de poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso, tá certo? Sem abuso ou desvio de poder. Então você está vendo aí que essa incidência da taxa, né, de polícia, ela tem que ter em si uma prestação. Ele, né, vai considerar regular o exercício de polícia quando desempenhado pelo órgão competente. E ele já coloca as condições, limites da lei aplicável, sem abuso ou desvio de poder. Não pode ultrapassar, tá certo? Aquilo ou as dimensões jurídicas, né, que são atribuídas à administração pública. A administração pública não pode fiscalizar além daquilo que está, né, determinado em lei. Não é um ato que é discricionário, né? É um ato vinculado. Então, a administração pública, quando está fiscalizando, precisa observar para que não tenha excessos. Tá? A observação aí do STF, a gente precisa observar por quê. Tá? Do meu ponto de vista, né, ele pergunta, policiamento efetivo e concreto? Do meu ponto de vista, sim. Tá? Do meu ponto de vista, sim. Precisa ter, né, uma estrutura, né, cabível. Vamos ver aqui o entendimento do STF. O que é que ele diz? É constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competente para o respectivo exercício. Tá? Recurso aí RS 588322, repercussão geral. Então, esse recurso extraordinário aí é o 588322. Então, veja só, na verdade, para que haja, né, a concretude de fiscalização, segundo o STF, tem que ter uma estrutura de fiscalização montada, não é de qualquer jeito. Então você precisa dessa estrutura, e essa estrutura, para ser efetiva, o policiamento tem que ser efetivo e concreto. Para isso realmente incorrer,
tem que ter toda uma estrutura montada para essa o quê? Fiscalização. Inclusive, tá, o exercício ele é efetivo, né, quando o órgão da administração ele está todo, né, todo montado para prestar o serviço de policiamento. Então não é de qualquer forma a cobrança da taxa de polícia efetivamente, né, e de forma concreta precisa ter as condições necessárias para a concretização, ok? E efetivação da cobrança da taxa. Só vai ser literalmente, né? Só vai ser literalmente cobrado se houver uma estrutura que dê cabimento à cobrança da taxa. Em outras palavras, a cobrança tem que ser o quê? A cobrança da taxa está vinculada ao que? A prestação da fiscalização de forma real e concreta. Tranquilo? O policiamento ele tem que ser efetivo e concreto, segundo o que foi lido aqui para você. Beleza? Alguns exemplos. Temos aí, veja a quantidade. Isso aqui eu coloquei apenas alguns, né? Taxa de licenciamento e alvará municipal, taxa de controle e fiscalização ambiental, taxa de pesquisa mineral, taxa de Conselho Nacional do Petróleo, taxa da CVM, né? Taxa de fiscalização da Agência Nacional de Saúde, taxas de ortoga, radiodifusão, telecomunicação, transporte rodoviário, ferroviário, taxas do registro de comércio, todas aquelas taxas da junta comercial, né? Você que é contador, administrador e jurista que tem que trabalhar com essa parte empresarial, todas aquelas taxas lá são taxas de fiscalização. E taxas de fiscalização de anúncios, e aí vai, são N possibilidades, ainda temos um elenco grande aí. Alguns, né, da doutrina diz que os custos e emolumentos judiciais e de cartório também são considerados taxas. E aí vai, ok? Beleza? Pronto. Taxa de policiamento, terminamos. No próximo vídeo, nós vamos dar exatamente, né, continuidade às taxas, ou falamos sobre taxas de fiscalização, quer dizer, me desculpe. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre taxas de serviço, falar sobre serviço específico, divisível, utilização efetiva ou potencial, tá certo? No próximo vídeo. Então, até já já e um forte abraço.